Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós discorremos assuntos relacionados à religião, à filosofia e cultura. Eu gostaria de convidar todos que não se inscreveram no canal a se inscreverem, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Meu nome é Caroline Zanardo e hoje nós vamos então continuar a falar sobre assuntos muito interessantes. Hoje nós vamos continuar então a falar sobre o livro do Futon Shin, que é um bispo norte-americano que viveu no século passado. Esse livro se chama O Eterno Galileu, um livro muito interessante. Nós vamos então dar sequência ao que nós estávamos comentando, falando hoje então sobre um novo assunto que o livro vai abordar, que é a respeito da vida eterna, o capítulo final então do livro. Quando a igreja entoa os aleluias e os altares voltam a revestir-se de seus ornatos em memória da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, há uma grande verdade presente no nosso espírito, que é esta: o que nós chamamos vida é apenas morte. A única vida verdadeira é a vida de Jesus ressuscitado. Ao que é com efeito que os homens chamam vida aquele usufruto temporário de energias fisiológicas que lhes animam os corpos, fazendo-lhes pulsar os corações e facultando-lhes o uso dos sentidos. A morte, ao contrário, é a extinção desse usufruto vitalício por definição. É a cessação dessas energias que davam ação e alegria ao corpo, é a paragem definitiva do ritmo pulsar do coração, é a imobilização irremediável das faculdades sensoriais. E é tudo isso que os homens chamam morte. E foi à luz deste estreito critério material que os homens julgaram o que ocorrera à pessoa de Jesus Cristo. Julgaram que a vida acabara com sua morte. Mas, na verdade, nós vamos então entender que essa visão que muitas pessoas têm de que a vida ela é esta aqui e depois com a morte acaba, é uma visão muito errada, porque na verdade o que nós podemos entender é que a verdadeira vida não é esta que nós vivemos aqui. Esta é uma vida passageira, uma vida onde nós estamos assim vivendo para construirmos algo que é o que Deus quer, o plano que Deus quer para cada um de nós. Então tudo isso que nós vivemos aqui, a vida material, a vida com as coisas boas, né, com os encantos que essa vida terrena nos proporciona, as alegrias, os momentos de felicidade, os momentos de prazer, os momentos de descontração, tudo aquilo de bom que nós vivemos aqui não é nada comparado ao que Deus preparou para aqueles que o temem, que o amam, né? Então, aquilo que Deus preparou para nós, para os seus filhos, é muito maior do que essa vida que nós vivemos aqui. Então, a morte, no caso, ela seria uma passagem, a passagem para uma vida nova, para uma vida plena e uma vida repleta do amor de Deus por nós. No princípio da sua vida pública, no entusiasmo inicial dos primeiros êxitos da sua missão, os apóstolos tinham deixado as suas redes de pescadores, os seus barcos, as suas famílias e tinham acorrido a Jesus, em quem viam o restaurador do reino de Israel. Judas viraria o ensejo de uma proveitosa operação financeira. Tiago e João julgaram que o caso lhes proporcionaria a vaidade de que se sentarem à sua direita e à sua esquerda, quando Jesus subisse ao trono de Davi, restaurado em todo o esplendor de sua glória terrena. Os outros apóstolos disputavam entre si os restantes lugares, ao lado do trono à mesa do futuro palácio real. Depois do poder que foram vendo em Jesus de expulsar os demônios, de obrar prodígios, a íntima comoção que lhes produzia a familiaridade de cada dia com sua nobre personalidade, o conforto de paz que lhes banhava os corações ao ouvirem suas palavras repassadas de sabedoria e de simplicidade, a glória da sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos, tudo isso fez com que a ideia de sua morte lhes afigurasse hipótese tão remota que chegava a parecer-lhes impossível e absurda. Então, na verdade, os apóstolos muitas vezes seguiram a Jesus não por uma, vamos por assim, por uma vontade espontânea e por um desejo de serem pessoas melhores. Pelo que o Futon Shin nos mostra, muitos deles acabaram seguindo Jesus até por um interesse ali, né, uma vontade de ter algum tipo de reconhecimento, algum tipo de recompensa por isso. E, na verdade, quando eles viram os prodígios que Jesus realizava, eles começaram a achar que a morte de Jesus seria algo impossível, uma possibilidade remota, porque Jesus já tinha feito tantas coisas boas que eles consideravam que a morte seria algo impossível. Então, na verdade, isso mostra que até os próprios discípulos de Jesus, eles
eles realmente tinhtinham uma mentalidade um tanto quanto mundana, muitas vezes, e um tanto quanto terrena, né? Então, então nós podemos entender o seguinte, que Jesus, ele morre, e isso é um fato que acontece, por mais que os discípulos duvidem mesmo, e nós vamos ver que isso fez com que, muitas vezes, eles acabassem vendo as suas esperanças de terem toda aquela recompensa, né, que eu mencionei anteriormente, tinha acabado, né, porque os discípulos não foram fiéis ao propósito de Deus. Tanto que quando Jesus estava sendo crucificado, os únicos que ficaram ali próximo da crucifixão foi João, né, o discípulo João, que interessante que ele era realmente o discípulo amado de Jesus, né, São João, Maria, sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena, né, que foram as pessoas que realmente foram fiéis a Cristo até o final, né. E nós vamos então continuar a falar sobre esse assunto no próximo vídeo, e nós vamos então finalizar esse conteúdo do livro do Fulton Sheen no próximo vídeo. Eu espero vocês, eu agradeço a todos pela atenção e nós nos vemos no próximo. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.